Oi, oi, cheirosas lindas do meu canal. Tudo bom com vocês? Tudo bom? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho trazer de lambuja para vocês dois super recheios maravilhosos. Recheios à base de mousse, tá, gente? Mas não é aquela mousse que derrete no calor. É uma mousse maravilhosa com base de recheio cremoso, tá? E a gente transforma nessa mousse super rentável, super deliciosa e suave para vocês estarem aí recheando seus ovos de Páscoa, e não só na Páscoa, mas durante todo o ano. Dá para vocês trabalharem aí recheando bolos no pote, copos da felicidade, trufas, cone, qualquer sobremesa que sirva gelada, tá bom? Porque embora ela não seja aquela mousse que escorra, ela perde um pouco da consistência, né? Sem falar que fica muito mais gostosa geladinho. Então, chega de falar, chega de enrolar. Já prepara papel e caneta aí que eu vou deixar a receita aqui no vídeo, tá? E aqui a gente já começou a fazer a nossa receitinha. Primeiro a gente vai fazer uma base de recheio de ninho aí, como um brigadeiro de ninho, tá, gente? Mas não vai chegar no ponto de enrolar. A gente vai fazer um recheio super consistente de ninho. Aqui na minha panelinha já coloquei um leite condensado, tá? 395 gramas de leite condensado, um creme de leite, 200 gramas de creme de leite, 3 colheres de sopa de ninho e 1 colher de sopa de manteiga. Lembrando que o ninho a gente dissolve sempre no leite condensado. Isso aqui já é de praxe, vocês saberem isso, tá? Leite condensado, ninho, mexeu, misturou, já adiciona o creme de leite e a margarina e vamos levar ao fogo baixo ou médio, dependendo da potência do seu fogão. Aqui o meu fogão é um pouco alto, então coloquei no fogo baixo e vamos mexer até o ponto que eu vou mostrar pra vocês, tá? Fiquem aí de olho, tá? Lembrando que o nosso recheio de ninho, primeiro ele vem o ponto de cobertura, depois ele vem o ponto de recheio, depois o ponto de bico, depois o ponto de enrolar. A gente vai mexer até o ponto de bico, o ponto aí onde ele está bem consistente. Então, mexa bem, utilizando sempre panela de fundo grosso e uma espátula de preferência, tá bom? Mas se vocês não tiverem, utilizarem panela de fundo fino, vocês coloquem aí no mínimo mesmo do fogão e mexa com bastante vigor, porque o recheio tende a grudar bastante quando é recheio branco, tá? E aí, para evitar que dê aí crostinha de queimado ou que seu recheio fique amarelado, mexa com bastante vigor, tá? Mas assim que vocês puderem, invista numa panela de alumínio fundido ou uma panela de inox com fundo triplo. Aqui o nosso recheio já começou a espirrar bastante, porque já levantou fervura, já começou a engrossar. Veja que eu já jogo em cima dele mesmo, ele já começa a formar e cair em bloco, formar morrinho, tá? Já está quase no ponto, é bem rapidinho por ser uma receita só, tá? Aqui a gente está fazendo uma receita só, que vai dar em média aí 450, 500 gramas de recheio, porque reduz um pouco, né? E aí a gente já vai desligar aqui o fogo e mexer para esfriar, tá? Aqui o nosso recheio, ele já está no ponto que a gente quer, tá? Ele tá quase chegando no ponto de enrolar. Aqui é o ponto de bico, um ponto antes aí do ponto de enrolar. Nós vamos fazer o quê? Desligar o fogo e vamos mexer até esfriar. Aqui, gente, já mexemos por 10 minutinhos até que ele esfriasse. Pra quê? Pra que ele não continuasse cozinhando e ficasse amarelado, tá? Aqui no vídeo aparece que ele está amarelado, mas não está. É por conta mesmo da iluminação do ambiente, tá? Nosso recheio de ninho, ele fica super branquinho, porque ele fica pronto muito rápido e a gente ainda fica mexendo após desligar o fogo pra reduzir a temperatura, dar cremosidade e brilho no nosso recheio. Vamos colocar aqui no potinho limpo e seco, vamos cobrir com plástico em contato e vamos esperar esfriar totalmente, porque a gente vai trazer aí a textura de mousse, utilizando aí o nosso chantilly batido, e para isso o nosso recheio precisa estar totalmente frio. Não precisa levar na geladeira, porque ele não pode também estar aí gelado e já numa consistência ainda mais firme, porque senão vai ser difícil homogeneizar ele junto ao nosso chantilly, tá? Então só cubra com plástico filme, deixe temperatura ambiente, enquanto isso vamos bater o chantilly. Enquanto o nosso recheio vai esfriando, aqui a gente vai bater o nosso chantilly, tá? Eu indico para vocês baterem aí a proporção de meio, tá? Do chantilly. Se o seu recheio deu 450 gramas, você bate aí de 100 a 125 ml de chantilly. Porque, gente, a nossa intenção é fazer com que o nosso recheio se transforme numa mousse, mas continue com o sabor do recheio que a gente vai saborizar, ou o recheio principal que a gente fez, que é o ninho, tá? E aí, se vocês colocarem muita quantidade,
facilidade, pode perder a estrutura e pode perder o sabor. Então vai colocando aos poucos e aí saborizando. Colocou uma colher de recheio, uma colher de chantilly, uma colher de recheio, uma colher de chantilly, sempre aí para vocês não ultrapassarem aí o sabor. Então, se vocês fizerem 500 gramas de recheio, use 250 ml de chantilly, por aí vai, tá? Sempre usando a metade. Na hora que o chantilly estiver batido, tu vai intercalando uma colher de chantilly, uma colher de recheio e vai experimentando, é assim que eu faço. E aí vocês façam assim e vai vendo até onde vocês querem. Dependendo aí da finalidade também, né, gente? Se vocês forem vender copo da felicidade, não tem problema do recheio ficar um pouco mais molinho, porque ele vai ser vendido no copo. Mas para delivery, eu indico sempre que vocês façam recheios consistentes, que após estarem gelados, eles fiquem bem firmezinhos, para não acontecer de virar na bolsa e aí chegar tudo bagunçado, tá? Então aqui vamos bater o nosso chantilly. Lembrando que o chantilly, ele tem que estar 24 horas aí na geladeira, bem geladão. Tem alguns chantilly que permite que você coloque por 1 hora no freezer, outros não, tá? Eu tô utilizando o da Norcal e o da Norcal não aceita aí que vá pro freezer. Pelo menos eu não consigo acertar quando eu levo pro freezer, tá? Porque eu sempre esqueço e aí dá ruim. Então, eu sempre deixo ele, eu compro o chantilly gelado, já deixo ele na parte mais gelada da geladeira e quando eu vou utilizar ele já tá lá prontinho, geladão, tá? Começo batendo na batedeira aí, na velocidade mínima, na velocidade 2, depois vou subindo aos poucos até conseguir a consistência de pico. Não é de buraco no meio, não é consistência muito rígida, porque depois ele não vai conseguir misturar o recheio. Então, bata somente para ele ficar bem aí durinho, na consistência de pico que eu vou mostrar ao final para vocês. Durante o batimento, dou uma parada, tá? Misturo com a espátula, porque às vezes o batedor não pega no fundo e fica chantilly ainda amolecido lá no fundo. Então, eu dou uma parada, mexo lá embaixo e continuo batendo mais um pouquinho, para que todo o chantilly fique com a mesma textura, com a mesma consistência. E já estamos chegando aqui ao final, ó, vê que ele já tá começando a pegar cor, por isso que eu bato na velocidade mínima e vou subindo pra média até terminar na velocidade alta, mas não deixe que o chantilly fique duro demais, poroso, tá, gente? Aqui não é chantininho, não é legal que vocês façam chantininho, porque a gente não quer que o chantilly fique muito poroso, porque senão ele vai demorar pra absorver ali o nosso recheio e não vai ficar legal, tá? A textura. Prontinho, agora eu vou mostrar pra vocês como que tem que ficar, tá? Eu vou dar uma mexida aqui com o bol da batedeira e vou mostrar pra vocês. Olha, ele fica firme, mas não fica aquele troço bem pesado, tá? É bem levinho mesmo. E agora que o nosso recheio já esfriou totalmente, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai transformar o nosso recheio de ninho, nosso brigadeiro de ninho, em uma mousse de ninho com Oreo. Vocês podem estar utilizando só o ninho com chantilly, que já vai ficar uma mousse de ninho maravilhosa. Vocês podem adicionar o coco, tá? Que também vai ficar um recheio maravilhoso. E aí você adiciona o coco e adiciona aí um pouquinho de leite de coco, que vai transformar num recheio de 4 leite extraordinariamente gostoso, tá? Então, gente, tô chique, né? Extraordinariamente gostoso. E é aquela proporção que eu falei pra vocês. Coloca aí 2 colheres, 3 colheres de recheio. Gente, esse recheio é muito gostoso. Misericórdia, me sogra, tô salivando aqui. E aí, vocês colocam uma colher cheia aí, tô utilizando a espátula, gente, porque eu já sei de olho. Então, vocês coloquem a colher na medida certa. A mesma colher que você colocou o recheio, é a colher que você bota aí o chantilly. Então, eu botei 3 colheres de recheio e coloquei 1 colher de chantilly. Vou mexer e logo, logo já vou colocar mais outra colher de chantilly. E aí, vou experimentando a consistência que eu quero. Como eu falei pra vocês, é de olho, de acordo com a finalidade. A minha finalidade aqui é fazer mini copinhos da felicidade. E como eu vou entregar pra longe, vou andar de ônibus, eu já pensei aí no calor que esse copinho vai suportar e o tempo do percurso que ele vai demorar para chegar. Então, eu já vou fazer não tão mole, mas se vocês forem fazer aí retirada no local, pode fazer um pouco mais molinho. Se for delivery de moto, aí vocês vão aí adaptando do gosto de vocês. Coloquei mais uma colher cheia de chantilly. E vou estar experimentando a consistência. Veja que ele já tá caindo com mais facilidade. Então, pra mim, já está bom aqui, tá? Vou acrescentar bols
de Oreo, gente. Pode colocar biscoito, bolacha, Carla? Pode. Porém, tem um segredinho. Se vocês forem utilizar a bolacha, na hora que vocês começarem a mexer, ela vai começar a se dissolver. Seu recheio vai começar a ficar escurecido, acinzentado e não fica com um aspecto bonito para ser vendido, tá? Tem pessoas que não gostam. E a gente trabalha com produtos instagramáveis. O que são produtos instagramáveis? São produtos bonitos que vocês vão postar lá no Instagram e vai vender por si só porque chama atenção. Agora, produto acinzentado na foto fica horrível. Então, o que vocês vão fazer? Não pica o biscoito muito pequeno e só coloque na hora que vocês vão rechear e não mexa demais. Colocou a bolacha, deu uma leve mexidinha, pronto, já utiliza na hora. Nada de ficar mexendo igual eu fiz aqui. Aqui eu tô utilizando bols de bolacha Oreo que já vem assim trituradinho, custa na faixa aí de R$28 1 quilo, tá, gente? É bem pouco investimento. Rende muito, vale super a pena. E eu coloquei de olho também, tá? Você coloca aí na medida que vocês queiram. Quer muito mais pintinhas pretas? Põe mais. Põe menos, aí vocês que sabem. Outra dica aqui pra finalizar, principalmente pras novatas. Esse recheio aqui não dá pra utilizar com bico de confeitar por conta das bolinhas, tá? Ainda mais se o bico aí for o bico 1M, por exemplo, tá? Então, utilize manga de confeitar e sempre faça um furo um pouquinho maior. Então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se esse vídeo bombar, eu vou trazer pra vocês nossa mousse de Nutella maravilhosa pra vocês também, a montagem do nosso mini copinho da felicidade. Então são 2 vídeos pela frente aí, mas eu preciso da colaboração de vocês. Curtam bastante, comentem. Lembrando que esse recheio e os demais vão estar no nosso curso de Páscoa Express, que está no valor de R$147. Você pode parcelar em 12 vezes e pagar também pelo Pix. Então, se interessar, já pede aí o seu link. E eu finalizo por aqui mostrando aí nosso ovinho de Páscoa que você vai aprender lá no nosso curso de Páscoa. Esse e muitos outros recheios, saborizações de recheio, onde você não vai ter um mínimo de trabalho, só fazendo 2 bases, você faz uma infinidade de recheios como essa daí que eu ensinei pra vocês. Vai aprender a fazer casquinha, dica de venda, criativo de Canva, os melhores fornecedores de embalagem e sem falar, gente, que com as nossas bases de recheio você empreende o ano todo usando pra fazer copo da felicidade uma infinidade de produtos. Então vem, são mais de 60 aulas.